Existe um animal que aprendeu a usar cidades humanas melhor do que quase qualquer outra espécie da natureza. Enquanto milhões de pessoas seguem suas rotinas diariamente sem perceber, os corvos observam tudo do alto: postes, prédios, trânsito, movimentação humana. E quanto mais cientistas estudam esses animais, mais desconfortável tudo isso começa a parecer. Porque os corvos não apenas vivem nas cidades. Eles aprendem padrões, reconhecem horários, entendem comportamento humano, e utilizam tudo isso estrategicamente para sobreviver melhor. Talvez seja exatamente isso que torna os corvos tão diferentes de outros animais urbanos. Enquanto a maioria das espécies apenas tenta suportar o caos das cidades modernas, os corvos parecem transformar esse caos em vantagem. Alguns pesquisadores acreditam que eles desenvolveram uma das adaptações urbanas mais sofisticadas já registradas no reino animal. E talvez o mais estranho seja perceber que isso acontece silenciosamente acima das nossas cabeças todos os dias. Em algumas cidades, grupos inteiros de corvos já demonstraram comportamentos extremamente complexos relacionados a território, observação e aprendizado coletivo. Eles aprendem rotinas humanas, reconhecem regiões de risco, compartilham comportamento entre si, e parecem utilizar cidades inteiras como um enorme sistema estratégico. Hoje você vai entender como os corvos transformaram ambientes urbanos em território próprio, e por que tanta gente começou a enxergar esses animais de forma completamente diferente depois de estudar o comportamento deles mais profundamente. Porque talvez os corvos não estejam apenas vivendo entre humanos. Talvez estejam observando nossas cidades como um sistema que aprenderam a dominar lentamente. E quanto mais tentamos entender como eles fazem isso, mais difícil fica ignorar a sensação de que existe uma inteligência silenciosa acompanhando o comportamento humano do alto há muito mais tempo do que imaginávamos. Para humanos, uma cidade parece apenas um lugar caótico cheio de carros, luzes, pessoas e movimento constante. Mas para os corvos, cidades parecem funcionar de uma maneira completamente diferente. Do alto de postes, prédios, antenas e fios elétricos, eles observam tudo como se estivessem analisando um grande sistema vivo. Movimentações previsíveis, áreas perigosas, fluxo de pessoas, rotas movimentadas, locais seguros, pontos com comida. Tudo parece ser registrado lentamente através da observação contínua. Talvez seja exatamente isso que torna os corvos tão adaptados ao ambiente urbano moderno. Enquanto muitos animais entram em pânico diante do barulho, do trânsito e da presença humana constante, os corvos parecem transformar esse cenário em vantagem estratégica. Pesquisadores observaram que corvos urbanos frequentemente passam longos períodos apenas observando movimentações antes de agir. Eles escolhem pontos altos, monitoram comportamento e parecem avaliar risco continuamente. Isso cria uma sensação extremamente estranha quando começamos a analisar a forma como esses animais se movem pelas cidades. Porque os corvos raramente parecem agir impulsivamente. Primeiro observam, depois analisam. Só então descem até ruas, calçadas ou áreas movimentadas. É quase como se tentassem entender o ambiente inteiro antes de tomar qualquer decisão. Talvez por isso os corvos pareçam tão confortáveis em lugares onde outros animais simplesmente não conseguem sobreviver. Eles não enxergam cidades apenas como locais perigosos. Enxergam cidades como sistemas previsíveis. E previsibilidade é uma das coisas mais valiosas para um animal inteligente. Em algumas cidades, pesquisadores perceberam que grupos de corvos já conhecem os horários em que determinadas regiões ficam mais movimentadas ou mais vazias. Alguns evitam áreas específicas durante certos períodos do dia. Outros aguardam horários mais seguros para acessar comida. Isso sugere algo extremamente importante. Os corvos não parecem apenas reagir ao ambiente urbano. Eles parecem aprender o ritmo das cidades. Talvez seja exatamente isso que faz o comportamento deles parecer tão desconfortavelmente racional. Porque quando começamos a observar os corvos mais de perto, eles deixam de parecer aves comuns. Começam a parecer observadores silenciosos. Em vários estudos urbanos, pesquisadores notaram que corvos frequentemente utilizam estruturas humanas como pontos estratégicos de vigilância. Postes oferecem visão ampla. Prédios elevados permitem observar grandes áreas ao mesmo tempo. Semáforos revelam fluxo de trânsito. Até estacionamentos podem funcionar como locais relativamente previsíveis para encontrar alimento. E quanto maior a cidade,
mais sofisticado parece ficar esse comportamento. Porque cidades grandes criam algo extremamente útil para os corvos. Rotina humana repetitiva. Milhares de pessoas seguem horários parecidos diariamente. Trabalham nos mesmos períodos. Passam pelos mesmos lugares. Produzem os mesmos padrões de movimento. E pouco a pouco, os corvos parecem aprender tudo isso. Talvez seja exatamente por isso que eles conseguem sobreviver tão bem em ambientes urbanos extremamente complexos. Enquanto humanos enxergam apenas correria, os corvos parecem enxergar mapas de comportamento. Fluxo, risco, oportunidade, segurança, tudo funcionando ao mesmo tempo. Depois de entender isso, a cidade começa a parecer diferente. Os fios elétricos deixam de parecer vazios. Os telhados deixam de parecer silenciosos. Porque surge a sensação desconfortável de que existe algo observando constantemente do alto. Algo aprendendo padrões lentamente. E talvez o mais impressionante de tudo seja perceber que observar cidades era apenas o começo. Porque em algum momento, os corvos começaram a perceber que os próprios humanos poderiam se tornar parte desse sistema estratégico. Talvez uma das partes mais perturbadoras da adaptação urbana dos corvos não seja o fato de eles sobreviverem em cidades humanas. Outros encontram novas fontes de alimento. Tudo isso acontecendo silenciosamente acima das cidades. Talvez por isso os corvos pareçam tão difíceis de surpreender em ambientes urbanos. Quando um comportamento vantajoso surge, ele raramente permanece isolado por muito tempo. E conforme essa inteligência coletiva cresce, as próprias cidades começam a mudar para eles. Porque os corvos não parecem ocupar espaços urbanos aleatoriamente. Eles selecionam áreas específicas estrategicamente. Postes altos, prédios elevados, rotas movimentadas, áreas com alimento constante. É quase como se enxergassem a cidade como um enorme mapa dividido em zonas de vantagem e risco. E quanto mais observam o comportamento humano, mais refinado esse mapa mental parece ficar. Talvez seja exatamente isso que torna a presença deles tão dominante em alguns ambientes urbanos. Eles conhecem horários, conhecem rotas, conhecem padrões, conhecem comportamento humano. Em alguns estudos, pesquisadores também perceberam que grupos urbanos de corvos conseguem reagir rapidamente a mudanças ambientais. Obras, mudanças no trânsito, novas construções, regiões interditadas. Tudo isso parece ser incorporado ao comportamento deles relativamente rápido. Enquanto muitos animais têm dificuldade para lidar com mudanças urbanas constantes, os corvos parecem adaptar estratégias continuamente. E talvez seja exatamente isso que torna a inteligência deles tão desconfortável psicologicamente. Porque ela não parece rígida, parece dinâmica, flexível, capaz de evoluir rapidamente conforme o ambiente muda. Talvez por isso tantas pessoas descrevam a sensação de que os corvos sempre sabem o que está acontecendo. Porque em muitos momentos, eles parecem observar cidades inteiras simultaneamente. Do alto, em silêncio, aprendendo padrões continuamente. E quanto maior a cidade, maior parece ficar essa rede invisível de observação. Isso cria uma imagem extremamente estranha quando pensamos no comportamento deles mais profundamente. Milhares de corvos espalhados por postes, fios e telhados, monitorando movimentações humanas diariamente, aprendendo com erros, compartilhando comportamento, expandindo adaptação coletiva geração após geração. Talvez seja exatamente aí que os corvos deixam de parecer apenas aves urbanas inteligentes, e começam a parecer parte invisível do próprio funcionamento das cidades. Porque em muitos momentos, parece que eles não apenas vivem entre humanos, parece que estudam cidades humanas constantemente. E conforme essa inteligência coletiva cresce silenciosamente, o território urbano começa a assumir um significado completamente diferente para eles. Porque cidades deixam de parecer apenas locais de sobrevivência, e começam a parecer territórios estrategicamente organizados. Para muitos animais, cidades são ambientes instáveis, perigosos e difíceis de controlar. Mas para os corvos, parecem funcionar quase como territórios estrategicamente organizados. Quanto mais pesquisadores observam o comportamento urbano desses animais, mais percebem que eles não ocupam espaços aleatoriamente. Existe seleção constante de vantagem. Os corvos escolhem pontos altos para vigilância. Selecionam áreas com fluxo previsível de alimento.
Evitam regiões de risco elevado. Criam rotas relativamente seguras entre diferentes partes da cidade. Tudo isso transforma o ambiente urbano em algo muito mais estruturado do que parece à primeira vista. Em várias cidades, pesquisadores perceberam que grupos de corvos mantêm determinadas regiões sob observação contínua. É quase como uma divisão invisível de território acontecendo acima das ruas humanas. Postes deixam de parecer apenas estruturas urbanas. Telhados deixam de parecer vazios. Porque para os corvos, esses lugares funcionam como pontos estratégicos de monitoramento. Talvez seja exatamente isso que faz a presença deles parecer tão dominante em alguns ambientes urbanos. Eles observam movimentação constantemente, monitoram risco, reconhecem padrões e ajustam comportamento dependendo da região da cidade onde estão. Em alguns estudos urbanos, pesquisadores registraram conflitos territoriais entre grupos diferentes de corvos, vocalizações intensas, perseguições aéreas, monitoramento contínuo de determinadas áreas. Tudo isso sugere algo extremamente importante. Os corvos não enxergam cidades apenas como abrigo. Enxergam cidades como território estratégico. E quanto maior a familiaridade com esse território, mais eficiente parece ficar o comportamento deles. Talvez por isso eles raramente demonstrem pressa desnecessária. Antes de descer até ruas movimentadas, observam durante longos períodos, avaliam risco, calculam oportunidades, esperam um momento mais seguro. Isso cria uma impressão extremamente racional no comportamento deles. Porque os corvos parecem utilizar cidades com eficiência crescente conforme acumulam experiência urbana. Em regiões altamente movimentadas, muitos já demonstram comportamentos diferentes dependendo do tipo de ambiente ao redor. Alguns ficam mais cautelosos próximos de avenidas intensas. Outros parecem preferir regiões comerciais por causa da oferta constante de alimento. Existem até grupos que modificam rotas dependendo do horário do dia. É quase como se cidades humanas fossem reorganizadas mentalmente pelos corvos continuamente. E talvez seja exatamente isso que torna o comportamento deles tão desconfortável psicologicamente. Porque em muitos momentos, parece que os corvos entendem cidades melhor do que vários animais que vivem nelas há muito mais tempo. Enquanto humanos enxergam ruas e prédios apenas como parte da rotina diária, os corvos parecem enxergar sistemas de vantagem, fluxo, oportunidade, risco, território, tudo funcionando simultaneamente. Depois de perceber isso, a cidade começa a parecer diferente. Os telhados parecem observatórios silenciosos. Os fios elétricos parecem pontos de vigilância. Os grupos de corvos deixam de parecer aleatórios. Porque surge a sensação desconfortável de que existe uma organização invisível acontecendo acima da cidade constantemente. E talvez a parte mais impressionante seja perceber que grande parte dessa vantagem urbana depende diretamente de algo extremamente humano: previsibilidade. Enquanto cidades funcionam através de horários repetitivos, os corvos continuam aprendendo padrões continuamente. Trabalho, escola, trânsito, movimentação comercial. Tudo isso cria informações úteis para eles. E quanto mais previsível o comportamento humano se torna, mais eficiente parece ficar o domínio silencioso dos corvos sobre o ambiente urbano. Talvez seja exatamente por isso que eles conseguem se adaptar tão rapidamente às cidades modernas. Porque não dependem apenas de força. Dependem de observação, aprendizado e adaptação estratégica constante. Mas existe um detalhe ainda mais estranho nisso tudo. Os corvos não parecem apenas aprender o funcionamento das cidades. Em muitos momentos, parecem aprender o funcionamento dos próprios humanos dentro delas. Talvez a maior vantagem dos corvos dentro das cidades modernas não sejam os prédios, nem os postes, nem as rotas urbanas. Talvez seja o próprio comportamento humano. Porque humanos são extremamente previsíveis. Acordam em horários parecidos. Utilizam as mesmas ruas. Seguem rotinas repetitivas diariamente. E quanto mais previsível uma cidade se torna, mais fácil parece ficar para os corvos utilizarem ela estrategicamente. Pesquisadores observaram que muitos corvos urbanos ajustam comportamento dependendo da movimentação humana em diferentes horários do dia. Algumas áreas se tornam mais seguras em determinados momentos. Outras oferecem mais alimento. Outras possuem menos risco. Com o tempo, os corvos parecem aprender exatamente quando aproveitar cada oportunidade urbana.
Isso cria uma sensação extremamente estranha quando começamos a analisar o comportamento deles mais profundamente. Porque os corvos parecem estudar rotina humana continuamente. Não de maneira emocional, mas estratégica. Enquanto pessoas seguem distraídas olhando celulares, entrando em carros ou atravessando ruas, os corvos observam tudo do alto em silêncio. Talvez seja exatamente essa diferença de perspectiva que tornou esses animais tão adaptados às cidades modernas. Eles enxergam padrões que humanos quase nunca percebem conscientemente. Em várias cidades, pesquisadores registraram corvos alterando o comportamento imediatamente quando padrões urbanos mudavam. Mudanças no trânsito, obras, fluxo de pedestres, novos riscos. Tudo isso parecia ser rapidamente incorporado ao comportamento deles. É quase como se os corvos atualizassem constantemente um enorme mapa mental da cidade. E quanto maior a capacidade de previsão, menor parece ficar o risco urbano para eles. Talvez seja exatamente isso que faz os corvos parecerem tão confortáveis em ambientes humanos extremamente movimentados. Eles não reagem apenas ao presente. Antecipam padrões futuros baseados em observação contínua. Em alguns estudos, pesquisadores também perceberam que determinados grupos urbanos de corvos evitavam pessoas específicas consideradas ameaçadoras, enquanto ignoravam completamente outras. Isso sugere algo extremamente desconfortável. Os corvos não parecem apenas reconhecer humanos genericamente. Parecem diferenciar comportamento humano individualmente. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas relatam a sensação de estarem sendo observadas por corvos em ambientes urbanos. Porque esses animais frequentemente mantêm contato visual constante antes de decidir se aproximar ou não. É quase como se estivessem avaliando o comportamento. E conforme acumulam experiência, parecem ficar cada vez melhores nisso. Depois de entender esse padrão, a cidade começa a parecer diferente. As ruas parecem menos vazias. Os telhados parecem menos silenciosos. Porque surge a sensação desconfortável de que os corvos estão sempre acompanhando movimentações humanas discretamente. Enquanto pessoas seguem rotina diariamente, os corvos parecem observar sistemas inteiros funcionando. Trânsito, fluxo, movimento, comportamento. Tudo se transforma em informação útil para eles. Talvez seja exatamente isso que torna a adaptação urbana dos corvos tão impressionante para pesquisadores. Eles não parecem apenas sobreviver nas cidades. Parecem aprender continuamente com elas. E quanto maior a cidade, maior parece ficar a quantidade de padrões disponíveis para observação. Isso cria algo extremamente raro no reino animal. Uma espécie que utiliza comportamento humano como parte natural da própria estratégia de adaptação urbana. Talvez seja exatamente por isso que tantos cientistas consideram os corvos uma das inteligências urbanas mais sofisticadas já observadas na natureza. Porque em muitos momentos, parece que eles não apenas vivem próximos de humanos. Parece que aprenderam a transformar comportamento humano em vantagem estratégica constante. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão desconfortável psicologicamente. Porque depois de perceber como os corvos observam cidades, fica difícil ignorar a sensação de que eles entendem muito mais sobre o funcionamento urbano do que imaginávamos. Quanto mais pesquisadores estudam os corvos urbanos, mais difícil fica tratar esse comportamento como simples adaptação animal comum. Porque poucas espécies demonstram tanta flexibilidade diante de ambientes artificiais criados por humanos. A maioria dos animais urbanos apenas tolera cidades. Os corvos parecem entendê-las progressivamente. E talvez seja exatamente isso que torna esses estudos tão desconfortáveis para muitos cientistas. Os corvos não demonstram apenas inteligência isolada. Demonstram adaptação contínua baseada em observação, experiência e aprendizado coletivo. Isso é extremamente raro. Pesquisadores perceberam que corvos urbanos frequentemente resolvem problemas novos muito mais rápido do que outras espécies próximas. Mudanças ambientais que confundem outros animais acabam sendo incorporadas ao comportamento deles relativamente rápido. É quase como se cidades funcionassem como enormes laboratórios de aprendizado constante para os corvos. E quanto mais complexa a cidade, mais sofisticada parece ficar a adaptação. Talvez seja exatamente por isso que tantos estudos envolvendo corvos acabaram atraindo interesse de áreas ligadas à cognição, comportamento social e até inteligência artificial.
Porque os corvos demonstram algo difícil de ignorar: capacidade contínua de ajustar comportamento diante de sistemas extremamente complexos. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja outro. Grande parte dessa adaptação acontece silenciosamente. Enquanto milhões de pessoas seguem rotina diariamente, os corvos continuam observando padrões urbanos acima da cidade sem chamar muita atenção. Eles aprendem lentamente, ajustam comportamento, compartilham informação e continuam se adaptando geração após geração. Isso cria uma sensação extremamente estranha quando pensamos no tempo necessário para esse tipo de adaptação urbana acontecer. Porque os corvos não aprenderam cidades humanas da noite para o dia. Esse comportamento parece ter evoluído lentamente, através de observação contínua e experiência acumulada. Talvez seja exatamente isso que torna a inteligência deles tão desconfortável psicologicamente. Ela não parece impulsiva, parece calculada. Pacientes observadores urbanos silenciosos, aprendendo cidades humanas ao longo de décadas. Depois de entender tudo isso, os corvos deixam de parecer apenas aves urbanas comuns. Começam a parecer parte invisível do próprio funcionamento das cidades. Talvez seja exatamente essa sensação que faz tantas pessoas enxergarem esses animais de maneira diferente depois de estudar comportamento urbano deles mais profundamente. Porque em muitos momentos, parece que os corvos não apenas vivem entre humanos. Parece que aprenderam a utilizar cidades humanas como extensão da própria inteligência coletiva. E talvez o detalhe mais estranho de todos seja perceber que isso continua acontecendo agora, silenciosamente, acima das nossas cabeças, enquanto quase ninguém percebe. Talvez a parte mais perturbadora sobre os corvos urbanos seja perceber que eles não conquistaram cidades através de força. Conquistaram através de adaptação. Enquanto humanos construíam prédios, ruas, postes e sistemas urbanos cada vez mais complexos, os corvos observavam tudo do alto silenciosamente, aprendendo padrões, reconhecendo oportunidades, entendendo o comportamento humano. E quanto mais as cidades cresceram, maior parece ter ficado a vantagem deles dentro desse ambiente. Talvez seja exatamente isso que torna os corvos tão diferentes de outros animais urbanos. Eles não parecem apenas sobreviver nas cidades. Parecem estudá-las continuamente. Depois de entender como observam movimentações humanas, utilizam território urbano estrategicamente e compartilham